Olá! Hoje a gente vai falar sobre um biomaterial que está bem na vanguarda da medicina regenerativa, a polilaminina. O nosso objetivo aqui é esclarecer, sabe, de uma forma bem responsável, com base em fatos, o que é essa substância e qual o potencial dela para tratar lesões mais complexas. Para a gente começar, vale a pena pensar um pouco. Por que é tão difícil consertar uma lesão na medula? Olha, o sistema nervoso central é uma coisa de uma complexidade incrível. Não é como um corte na pele que cicatriza, né? Quando os nervos da medula se rompem, a capacidade do nosso corpo de se consertar ali é bem limitada. É, sem dúvida, um dos maiores desafios da medicina hoje. E para a gente entender a solução que os cientistas estão propondo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para um bloco de construção que a própria natureza usa: uma proteína chamada laminina. Pensa assim, a laminina é como se fosse o andaime natural do nosso corpo. Ela não está ali só para dar estrutura para os tecidos. Ela funciona também meio que como um mapa, sabe? Enviando sinais que dizem para as células: ei, vai para lá, ou faz isso aqui. Ela é simplesmente fundamental para organizar tudo e para ajudar na regeneração. E o grande segredo da força dela está na organização. Dentro do nosso corpo, as moléculas de laminina não ficam flutuando por aí soltas. Elas se juntam, se conectam e formam uma rede super robusta e bem estruturada. Um polímero. E é essa estrutura, essa rede, que dá a ela suas propriedades biológicas mais potentes. Pois é. E é aqui que a gente chega no grande obstáculo que os pesquisadores enfrentaram por anos. Quando a gente extrai a laminina do corpo para tentar usar num tratamento, aquela rede bonita e organizada, ela simplesmente se desfaz. O que sobra é um amontoado de moléculas desorganizadas que acabam perdendo grande parte da função. É exatamente como ter uma pilha de tijolos em vez de uma parede construída. Então o desafio era esse: como que a gente reconstrói essa parede de tijolos fora do corpo? E é exatamente aí que a inovação entra em cena. É aqui que a gente transforma a laminina no que hoje se chama de polilaminina. E o processo, olha, é de uma elegância surpreendente. Os cientistas descobriram que se você simplesmente diluir a laminina numa solução um pouquinho ácida, as moléculas parecem que se lembram de como se conectar. Elas se reorganizam sozinhas, espontaneamente, e formam uma rede que imita direitinho a estrutura que a gente encontra na natureza. E o resultado visual é o que realmente impressiona. O que a gente vê aqui não é só um monte de molécula jogada de qualquer jeito, não. É uma rede fibrosa, toda interconectada. É o andaime reconstruído, prontinho para, pelo menos em teoria, dar suporte para as células e guiar a regeneração. Então, para resumir, o ponto-chave é essa comparação. De um lado, a gente tem a laminina padrão, desorganizada, que nos estudos de lesão medular mostrou resultados assim bem limitados, e do outro, a polilaminina com sua rede toda organizada, que demonstrou uma atividade biológica muito, mas muito mais significativa nesses mesmos testes. Ou seja, a forma com que ela se organiza faz toda a diferença. Claro que uma ideia, por melhor que seja, precisa ser testada, né? E testada rigorosamente. Então, vamos agora olhar para as evidências, ver como é que esse conceito se saiu nos primeiros estudos, aqueles estudos pré-clínicos que são a base de tudo. Esse aqui é um dos resultados principais de um estudo que foi um marco, lá de 2010. O que a gente está vendo é a recuperação motora de ratos durante 8 semanas. A linha de cima, em destaque, são os animais que receberam a polilaminina. E dá pra ver, né? A melhora deles foi muito superior em comparação com os outros grupos. E para dar uma noção do impacto disso, nos casos de lesão completa da medula, a pontuação motora média dos ratinhos que foram tratados com polilaminina mais do que dobrou. Saltou de 4,2 para 8,8 depois de 8 semanas. Isso em pesquisa animal é um resultado bem expressivo. E a conclusão dos próprios pesquisadores foi bem direta, reforçando o que os dados já mostravam. A forma polimerizada, a polilaminina, foi o que fez a diferença. Já a laminina comum, não polimerizada, não teve o mesmo efeito. Isso foi uma validação importante daquela hipótese, de que a estrutura é a chave de tudo. Ok, então a partir desses resultados promissores, a pesquisa começou a seguir um caminho bem cuidadoso e metódico. Foi avançando, sabe? Saindo dos estudos iniciais em roedores para investigar o potencial em cenários mais próximos do que seria uma aplicação em pessoas. E esse percurso é fundamental em qualquer pesquisa médica séria. Começou lá com os ratos com lesões agudas, depois o passo seguinte foi um estudo em cães com lesões crônicas, que é um modelo animal mais complexo, mais parecido com a realidade.
E só depois disso tudo, com base nesses dados de segurança e eficácia, é que se chegou a um primeiro estudo piloto em humanos. Os resultados desse primeiro estudo em humanos, mesmo sendo preliminares, foram bem importantes. Primeiro ponto, o mais crucial de todos, o tratamento foi considerado seguro. E além disso, um dado chamou a atenção. 75% dos pacientes tratados recuperaram algum grau de função motora. Para se ter uma ideia, a recuperação espontânea sem tratamento, nesses casos, costuma ficar abaixo de 15%. Então a diferença é notável. E aqui a gente precisa ter um momento de franqueza, de responsabilidade. A ciência não é uma linha reta, sabe? Não é uma história de sucesso atrás do outro. As descobertas são construídas passo a passo, e isso significa entender tanto os avanços quanto as limitações e os resultados que não são tão claros. Um bom exemplo disso é um outro achado bem interessante. Num estudo diferente, que olhava o reparo do nervo ciático, o nervo periférico, a laminina, na sua forma comum, não polimerizada, na verdade teve resultados melhores. O que isso nos diz? Que a coisa é complexa. Não existe uma solução mágica que serve para tudo. O tratamento ideal pode depender muito do tipo da lesão e de onde ela aconteceu. Ok, então juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é o verdadeiro papel da polilamina? E o que a gente pode realisticamente esperar para o futuro? E aqui é fundamental ser transparente. Com base em tudo que a gente sabe hoje, a polilaminina não é uma cura mágica. Não é algo que vai reverter completamente uma paralisia. É muito importante alinhar as expectativas com a realidade do que a ciência mostra até agora. O papel dela parece ser outro. Parece ser o de uma poderosa aliada do corpo. Ela não reconstrói o tecido sozinha. O que ela faz é criar um ambiente melhor, mais favorável para a regeneração. Ela ajuda a diminuir a inflamação que atrapalha e fornece aquele andaime, aquela estrutura para os próprios mecanismos de reparo do corpo conseguirem trabalhar melhor. No fim das contas, ela ajuda o corpo a se ajudar. Essa jornada da polilamina, sabe, do laboratório até chegar nos primeiros pacientes, é um exemplo perfeito de como inovação médica funciona. É um processo lento, cuidadoso, cheio de etapas. A questão que fica no ar não é se a gente já tem a cura na mão, mas sim se estamos no caminho certo, se estamos desenvolvendo ferramentas que, um dia, quem sabe, poderão transformar o tratamento de lesões tão devastadoras. E, por enquanto, a pesquisa continua.